Quais os desafios que o novo presidente do PT no estado de São Paulo terá pela frente e como será a atuação da legenda em relação ao governo de Tarcísio de Freitas? Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Kiko Seleguin, que assumiu a presidência do PT estadual aqui em São Paulo. Deputado Kiko Seleguin, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Bom dia, Cosmo. Bom dia, Ana. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aí. Maravilha. Deputado, vamos falar aí dos desafios do PT estadual. Luiz Marinho comandou o PT aqui no estado por 6 anos, agora está na equipe do presidente Lula, à frente do Ministério do Trabalho. Você era o vice dele aqui no estado, à frente da legenda, assumiu a presidência. A gente sabe, no maior estado da federação, os desafios são muito grandes. A minha pergunta, quais os desafios, como você vai trabalhar e como será a atuação da legenda frente ao governo de Tarcísio de Freitas do Republicano aqui em São Paulo, deputado? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que fazer a compreensão de que o ano passado o PT sai vitorioso das urnas. Além de eleger o presidente Lula aqui em São Paulo, claro, a gente perdeu matematicamente para o Bolsonaro, mas diminuiu muito a diferença se comparar a 2018. Isso nos deu a melhor marca na história do PT em disputas presidencial e estadual no estado de São Paulo, né? O Lula superou os 40% que ele teve em 2002, no primeiro turno, e o Fernando Haddad superou o Genuíno, com mais de 35% dos votos também no primeiro turno. E as nossas respectivas bancadas ampliaram, né? Na bancada estadual teve um aumento de 80% no número de cadeiras, e na bancada federal a gente teve um aumento de uns 40% no número de vagas. Então isso mostra a capacidade que o partido tem de se reinventar, né? Depois de 3 resultados que a gente retraiu os nossos espaços aqui no estado, agora a gente voltou a crescer. Agora, o desafio, obviamente, a gente derrotou o bolsonarismo em 2022, é nos prepararmos para continuar oferecendo derrotas sucessivas. Ao longo do governo Lula, já vimos que não vai ser fácil fazer um governo de coalizão no Brasil, porque você tem uma extrema-direita muito radicalizada. No último dia 8 de janeiro, inclusive, tentaram golpear a República, golpear a democracia com um ato de vandalismo sem precedentes na nossa história em Brasília, o que restabeleceu uma reação muito forte da institucionalidade brasileira, todos os 27 governadores, o sistema judicial brasileiro, o parlamento, para defender a nossa democracia. Portanto, essa vai ser uma luta liderada pelo PT, obviamente, mas de todos os partidos democráticos aí, progressistas, para defender o Estado democrático de direito. Então, essa é a primeira batalha que nós vamos ter que organizar. E São Paulo pode ser o epicentro disso, né? Porque o Bolsonaro perde a eleição, mas elegeu aqui um preposto, que é o Tarcísio de Freitas, como governador. Então, o que acontece em São Paulo acaba influenciando muito na vida política brasileira, seja no aspecto econômico, seja no aspecto de produção de políticas públicas ou da falta de produção de políticas públicas, seja com relação à organização de um flanco de oposição ao governo federal, de um modo geral. Então, nós vamos estar aqui para poder reforçar aquilo que é prioritário no Brasil, que é poder criar um ambiente político que garanta crescimento econômico, distribuição de renda e, consequentemente, melhora a vida das pessoas que mais precisam. Deputado, o senhor agora assume como presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que a dinâmica da política institucional existe uma eleição. Neste caso que a gente passou agora foi uma eleição estadual e nacional, mas daqui a 2 anos nós temos eleições municipais. Eleições municipais que são muito importantes para cada pessoa, porque é a prefeitura no limiar que está ali de lado, né? Lado a lado com as pessoas, está ali o senhor que foi prefeito de Franco da Rocha, sabe disso, né? Que é a prefeitura que está ali no dia a dia das pessoas, e a gente sabe que a dinâmica termina uma eleição, já começa-se a preparar a próxima eleição e nessa, no caso, para eleições municipais. Queria perguntar para o senhor
qual que é já a ideia do senhor para esse período, esses próximos 2 anos de construção de candidaturas aqui para o estado de São Paulo? São muitas cidades, eu sei, mas tem algumas mais prioritárias, imagino eu. E também que o senhor falasse um pouco desse novo contexto, né, que a gente tem. O senhor tem aí o correligionário Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República na União, mas temos aqui uma oposição, como o senhor bem colocou, Tarcísio de Freitas, e a gente tem um histórico aí já de muitos anos que o PSDB dominou o governo do estado de São Paulo, mas também se enfraqueceu, né, nessa última eleição. Se o senhor puder dar esse contexto. Não, legal, né? Boa pergunta, assim, ó. É claro que uma eleição ela influencia na outra, mas ela não decide. São táticas distintas, são cargos distintos. Então, se a gente olhar para a história, quando nós já obtivemos o resultado em 2002, que elegeu o Lula, elegeu uma grande bancada de deputados, no ano seguinte, em 2004, nós conseguimos dobrar o número de prefeituras que o PT administrava no Brasil, né? Então, acho que isso, pelo que a gente conhece da história, pode, obviamente, oferecer uma nova oportunidade como essa. Agora, o partido precisa estar organizado para isso, porque são táticas distintas, né? Veja bem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, são 645 municípios, 30 só tem segundo turno. Na grande maioria dos municípios, a eleição é decidida em um turno único. O que eu quero dizer com isso? A tática é diferente. Então, a grande maioria dos prefeitos eleitos em turno único são eleitos com menos de 50% dos votos. Então, nesse aspecto, a aliança que a gente construiu, que apoiou o Fernando Haddad e o Lula aqui em São Paulo, é fundamental que a gente consiga mantê-la. Porque se a gente conseguir manter os partidos à esquerda, do campo progressistas, juntos em candidaturas, ora representadas pelo PT, ora representadas por outras lideranças desses respectivos partidos, a nossa chance de atingir entre 30% e 40% dos votos num turno único é muito grande. Portanto, a chance da gente retornar às prefeituras ou ganhá-las pela primeira vez, eleger bancadas de vereadores e vereadoras, se a gente conseguir manter essa aliança, é muito grande. Então, essa é uma tática. Para cidades maiores, o debate é um pouco mais complexo, né? Você tem uma eleição de primeiro turno, que você vota em quem você mais gosta, e você tem a eleição de segundo turno, que conta muito mais o aspecto de rejeição. Se a gente fizer um paralelo com a eleição de 2020 e 2022 agora, nas grandes cidades do entorno da capital, tanto Lula quanto Haddad conseguiram vitórias. Portanto, se a gente tiver uma boa tática apurada e se organizar, a gente pode não só levar os nossos candidatos para o segundo turno nessas grandes cidades aqui do entorno da capital, como disputar com chances reais de vitória no segundo turno. Então, por isso, para a gente é fundamental. Primeiro, organizar o PT no maior número de cidades possíveis. Trazer para dentro da discussão interna movimento social, movimento sindical, né? Fazer um link com os parlamentares que têm microfone, que têm espaço político, que têm capacidade de articulação na sociedade, para ajudar nesse processo de revigoração do Partido dos Trabalhadores. Tem um mix de estratégia entre lideranças que já deram resultado no passado, que já foram prefeitos, vereadores, deputados, por que não poder, mais uma vez, colocar o seu nome à prova da sociedade brasileira, porque em alguns casos as pessoas procuram uma renovação com alguma experiência, né? Ou trazer aquilo que já foi positivo no passado, dado esse momento que nós tivemos de grande destruição do aparelho do Estado no conjunto da nação, políticas de vacinação, que eram coisas elementares, que se fazia de maneira muito natural, deixaram de ser feitas em função dessa destruição que o governo Bolsonaro operou e acabou influenciando, infelizmente, alguns governadores e prefeitos no conjunto do país. Mas em outras situações, nós temos apostas novas, candidaturas que tiveram algum resultado eleitoral ou no movimento popular, no movimento sindical, que podem sim representar o partido e os partidos da aliança em disputas eleitorais. Então, acho que o que a gente tem que fazer é afinar a nossa tática, contar, obviamente, que as realizações do governo do presidente Lula demonstram para a sociedade brasileira que a gente vai ter que reproduzi-las também nas cidades, porque muitas dessas ações o governo pode fazer através da macro política econômica, social, mas para que elas sejam implementadas à sua essência, precisam ser reproduzidas de maneira institucional também nos municípios. E aí a gente vai mostrar para a sociedade paulista a importância que
que vai ser o PT eleger vereadores e vereadoras, prefeitos, para poder linkar a política, desde a pequena cidade, passando pela média grande, às ações do governo federal. Deputado Kiko Sereguinha, você trouxe no final agora dessa tua fala, essa questão de cidades grandes, médias, cidades pequenas. A cidade de São Paulo, o maior estado da federação, tem algumas particularidades. Regiões metropolitanas, por exemplo, com cidades em cerca de 1 milhão de habitantes. O interior de São Paulo, muito grande e com algumas cidades grandes e médias, acima de 300 mil habitantes. Mas, como o senhor bem falou, cidades pequenas, abaixo de 200 mil habitantes. Enfim, como trabalhar essas questões com regiões metropolitanas, região do ABC, região de Campinas, Baixada Santista, e rodar o interior do estado de São Paulo, estou falando isso da legenda do Partido dos Trabalhadores, aqui no estado de São Paulo, associando com essas cidades de médio porte e pequeno porte em todo o estado? Bom, vamos lá. Pega o exemplo da Grande São Paulo. Eu tenho a experiência de onde eu estava inserido nesse período. Eu fui prefeito de uma cidade pequena da Grande São Paulo. São 160 mil habitantes, que para a Grande São Paulo é muito pequeno. Uma cidade de 160 mil habitantes a 200 quilômetros da capital é uma cidade pujante, polo regional, tem outra característica, vamos dizer assim. As cidades menores da Grande São Paulo têm um grande desafio, que é o seguinte: é você administrar uma cidade pequena, com um orçamento pequeno, só que com problema de cidade grande. Então, esse é um desafio imensurável, né? Então, aqui você tem uma perspectiva de trabalhar propostas de integração metropolitana para essas cidades que estão nos grandes centros. O que acontece no governo federal acaba tendo um impacto maior pelo seguinte: por exemplo, se o governo federal resolve, por exemplo, financiar política de transporte urbano para reduzir tarifa de ônibus, isso causa um efeito muito maior nas cidades da Grande São Paulo, né? Políticas, investimentos, por exemplo, em macrodrenagem para combater enchente, período de chuva, encosta, isso fala muito com as cidades que estão na região metropolitana, né? Essa questão de melhorar o salário mínimo, de fomentar a renda, ou seja, você fala com o trabalhador urbano de maneira muito mais direta. Por outro lado, você tem a agenda do governo federal que fala com as cidades médias e pequenas do interior, a agenda do produtor rural. Por exemplo, o presidente Lula tem acenado na direção de poder fomentar a agricultura familiar, que é fundamental para garantir uma comida de qualidade e com preço justo na mesa do trabalhador. Isso significa você ter dinheiro para financiamento, você ter políticas de incentivo de compras públicas do pequeno agricultor, que visa, obviamente, fomentar financeiramente cidades pequenas do interior do estado de São Paulo, onde a renda está ficando cada vez mais concentrada, porque quem está tomando conta em função das decisões políticas de governo é o agronegócio, ou seja, você produz mais, mas também concentra muita renda, e produz através da monocultura, ou seja, uma produção baseado e mirando no comércio internacional. Por isso que os preços estão aumentando, ou seja, se o governo federal estabelecer uma política nesse sentido em Brasília, essa agenda pode ser capitalizada pelas nossas lideranças também nas cidades pequenas do interior. Então, a gente tem esse objetivo, ou seja, restabelecer a relação com a nossa base tradicional, né? Que são os mais pobres, os trabalhadores que, em decisões do Estado, têm a sua vida mais rapidamente influenciada para o bem e para o mal. E aí, a capacidade de organização do partido de ampliar essas nossas alianças, conversar com o setor empresarial, conversar com o setor médio da sociedade, no interior do estado de São Paulo, esses setores são muito mais importantes, né? Ou seja, eles participam mais da vida política da cidade de um modo geral. A disputa na capital, que são as grandes cidades, ela tem um caráter nacional também. E quero lembrar que o Lula e o Haddad ganharam a eleição aqui em São Paulo. Portanto, quem está na frente vai ser um candidato apoiado pelo governo federal nesse momento. Pese aqui a gente está na oposição, né, esse caráter nacional da eleição da capital é muito forte, né? Veja, por exemplo, em 2004, a Marta Suplicy era prefeita aqui de São Paulo, tinha um governo muito bem avaliado e foi derrotada muito mais por uma questão nacional do que por uma questão local, ou seja, o adversário dela tinha sido o candidato a presidente, né, e trouxe a dinâmica para a capital, fatores mais nacionais do que local. Eu acho que a capital agora deu a resposta a isso, demorou um pouco tempo, porque foi elegendo figuras aí
à direita, da centro-direita, aí, com esse caráter nacional, e viu o abandono que isso causou no dia a dia na cidade. Então, aqui na capital, eu acho que uma agenda que a gente consiga mesclar a agenda nacional, porque a capital não pode abrir mão de fazer política de referência para o Brasil, afinal de contas, 12% do PIB nacional é produzido na cidade de São Paulo, isso é muito importante, né? Mas também a população está mais ligada nesse tipo de coisa, ou seja, a prefeitura da capital tem que deixar de ser usada para ser palanque para políticos que querem ser o governador ou o presidente da República. Então, acho que nós estamos muito bem posicionados. A questão agora é a nossa capacidade de trabalho para poder construir uma agenda em todas as cidades do estado de São Paulo, poder fazer uma disputa para valer. É isso, conversamos com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores por São Paulo, Kiko Selegin, que também se tornou recentemente presidente do partido aqui no estado de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, eu que agradeço a oportunidade, Cosmo, espero poder estar muito com vocês aqui discutindo sobre temas variados, não só com relação ao nosso partido, mas também temas de Brasília, afinal de contas, eu sou um dos 70 deputados paulistas lá e quero poder contribuir com o debate da nossa sociedade, tá certo, gente? Obrigado aí, um bom dia a todos. Aliás, deputado, aproveitar a oportunidade, Ana, para te parabenizar por tua eleição como deputado federal. Você já assumiu como deputado federal, a gente sabe que a disputa foi grande, imensa, e te desejar um bom mandato lá em Brasília e um bom mandato à frente do PT aqui no estado, viu? Abraço. Muito obrigado. Abraço. Abraço.